Sejam muito bem-vindos a mais um Bate Ponto. E se você ainda acha que sistema de ponto é só para registrar entrada e saída, você não está preparado para o episódio de hoje. E comigo, mais uma vez, Nay Moura. Nay, conta pra gente de que forma um sistema de ponto confiável ajuda líderes e RH a adaptarem a comunicação com o time. Essa é uma pergunta muito boa, Aline, e eu até queria jogar de volta para você, para a gente falar um pouquinho de relatórios que existem no sistema de ponto e que não são apenas sobre que horas os funcionários entraram e que horas eles saíram. A gente tem essa visão ainda um pouco limitada, né, de serventia do sistema de ponto, especialmente quem está fora da área de RH. Mas conta um pouquinho sobre como e quais funcionalidades o DOT8, por exemplo, pode prover, e aí eu trago um exemplo de como que a gente usa isso na liderança. Claro, vamos lá. No DOT8 a gente consegue monitorar inúmeros aspectos que estão relacionados à batida de ponto em si. Não somente a entrada e saída da jornada de trabalho, a gente consegue colocar alertas, por exemplo, do horário em que o colaborador pode registrar o ponto. Então, por exemplo, se ele começa a jornada de trabalho às 8 da manhã, a gente pode colocar um alerta ali 10 minutos antes para ele lembrar de registrar no horário correto. Isso tanto para a entrada, para a saída do almoço, retorno e o final da jornada. A gente também tem um alerta muito importante que é relacionado à hora extra. De acordo com a CLT, a hora extra ela inicia com 8 horas e 10 minutos. Então, a partir do momento ali que dá exatos os 10 minutos e esse colaborador entra em hora extra, o gestor ele recebe um alerta informando sobre isso. Então, cabe a ele agir. Não é uma hora extra devida? Ok, deixa o colaborador seguir. Se não é, ele age imediatamente, o que reduz as horas extras que a gente chama de hora extra fantasmas. Sim. Que são aqueles minutinhos que no final do mês geram um rombo na folha de pagamento. E não é incomum, né? É muito comum a gente ter essa situação. E aí eu já te trago um exemplo. Olha que importante ter esse tipo de funcionalidade. Por exemplo, o alerta para um gestor nesse momento é muito importante. Ele não só vai te ajudar a prevenir problemas orçamentários, né, de um financeiro que vai receber ali horas a serem pagas maiores do que o que estava previsto, mas também ajuda esse gestor a poder ser mais humano. Olha que incrível, porque aí ele consegue entender imediatamente com aquele colaborador o que está acontecendo. Sim. Quantas vezes, na minha experiência como liderança, por exemplo, eu já tive pessoas que faziam horas extras por insegurança. Às vezes a pessoa é recente ou um projeto novo que está começando, a pessoa quer mostrar serviço, e ela, se eu ficar só mais 40 minutinhos aqui, eu termino isso. Se eu for para casa agora, eu vou perder minha linha de raciocínio e amanhã eu vou ter que retomar do zero, e ela prefere ficar aqueles 40 minutinhos. Mas dependendo do horário que essa pessoa sai, aqueles 40 minutinhos, além de ser uma hora extra, pode vir a ser uma hora extra com 50% mais, até dobrada, a depender de qual é o dia da semana e o horário que aquela hora extra sendo feita. Então, 40 minutinhos pode virar efetivamente, só naquela ocasião, um pagamento dobrado que não estava sendo previsto. Exato. E aí, quando o gestor tem esse poder de agir imediatamente, porque ele teve acesso à informação em tempo real, ele pode ter uma conversa super humana. Oi, fulano, tudo bem? O que está acontecendo? Eu vi que você está iniciando uma hora extra, agarrou alguma coisa, teve algum problema durante o dia? Ah, não, é só porque eu quero terminar. Não, fulano, faz o seguinte, vai descansar. O seu descanso, a sua vida familiar também é importante. Eu tenho certeza que se você for embora agora, amanhã você vai voltar muito mais motivado para trabalhar. Não se preocupa. Ah, não, tenho sim uma urgência. Não, estourou alguma coisa. Eu que sou da área de TI, mas não, teve um bug em produção. Se não corrigir agora, o cliente vai ficar com o pagamento bloqueado. Não, então tá jóia. Então faz o seguinte, fulano, assim que terminar, você me avisa. Exato. Ou se demorar mais de 30 minutos, me dá um toque, porque eu peço ajuda para uma outra pessoa para te ajudar nisso aí. E aí você já pode imediatamente. Teve a notificação que a pessoa terminou? Fulano, amanhã, não vem na parte da manhã não, pode vir à tarde, porque você já ficou um pouquinho a mais hoje, vamos compensar. Você vai gerindo, literalmente gerindo em tempo real, em vez de chegar no final do mês, para esperar entender, teve 30 horas extras. Agora você não tem mais como gerir, você só pode pagar e pensar o que fazer para o próximo mês. Exato. E o que é um grande diferencial que você trouxe, que a gente tem hoje dentro do DOT8, é o que acontece. Geralmente os sistemas de ponto, eles são D-1. Então você só vê o que acontece até o dia anterior. No DOT8,
não é diferente desses sistemas, mas você consegue ver em tempo real quando você altera a data para hoje. Então você consegue saber exatamente o que está acontecendo hoje dentro da sua empresa, que eu acho que é um grande diferencial e um facilitador na vida do gestor também. Sem dúvida. Eu quero saber se o meu colaborador já voltou do horário de almoço. Ele consegue saber isso em tempo real. Entendeu? Exatamente. E às vezes não é em questão de vigiar o colaborador. Não, eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso saber se ela está aqui. Então eu consigo olhar ali se ela realmente está. Então dessa forma a gente consegue manejar muita coisa, né? Exatamente. E eu acho que a importância de unir o humano e a máquina, ela se mostra nesse tipo de interação. O quanto que os dados, quando são bem utilizados e bem comunicados, podem gerar valor e inclusive reduzir despesa para as empresas. Porque é isso, o sistema de ponto, ele é como um espelho, Sim. né? Ele vai refletir as informações, os dados, mas só vai ter algum efeito se você tiver coragem e o hábito de olhar para ele. Eu acho que às vezes a gente tem essa sensação de que eu instalo um sistema e tá tudo bem, o sistema cuida das coisas. Não, não é bem assim. Você precisa interagir com esse sistema e comunicar a partir daquilo que ele te mostra para que você veja o resultado positivo no dia a dia da sua organização. Exatamente. Mas então vamos trazer agora um caso hipotético, tá? Eu sou um empresário e estou ouvindo esse episódio. Qual é o primeiro passo para unir os dados da jornada e uma comunicação clara com os meus colaboradores? O primeiro passo, Aline, além de conversar com a .8 e entender como é que ele pode ter o sistema de vocês, acho que o primeiro passo é o que a gente chama de construir uma baseline, é entender onde é que eu estou. Eu sempre uso essa metáfora do carro de aplicativo. Se você chama um carro aleatório e você entra dentro dele sem informar onde você está e para onde você quer ir, você vai ter dificuldade de alcançar esse destino. Sim. Então, eu imagino que quando a gente fala de entender como usar dados, a primeira coisa que os dados podem te oferecer de valioso é essa linha de base, onde eu estou agora. Então, um bom sistema precisa te dar informações que você vai colocar como sendo ponto de partida. Para ilustrar, se eu tiver hoje usando o sistema de pontos pela primeira vez, eu preciso saber daqui a 30 dias qual que é o número de horas extras, o número de funcionários que estão registrando ponto, o número de funcionários que não estão registrando ponto. Toda a informação que eu quero acompanhar, antes de acompanhar, eu preciso descobrir. Sim. Preciso saber onde é que eu estou. Porque é só com base nisso que eu vou saber se eu estou melhorando ou piorando, digamos assim. Então, eu não tenho como saber se eu estou gerindo melhor as minhas horas extras se eu não sei qual era o padrão anterior. Eu não tenho como saber se as minhas campanhas de endomarketing estão sendo efetivas para o registro adequado de ponto, ou seja, se os funcionários estão registrando mais e em tempo adequado, se eu não sei como eles se comportavam antes. Então, para a gente saber se algo funciona, eu preciso ter uma linha de base. Então, esse é o primeiro passo. Então, o empresário, o gestor que está começando agora a lidar com dados, ele precisa entender quais são os dados importantes para mim. Esse vai ser o meu ponto de partida. E a partir de então, todos os períodos, seja quinzenal, mensal, eu vou comparar os novos dados com o que estava lá, para entender se eu estou melhorando ou não. Onde eu estou melhorando, eu vou identificar o que funcionou aqui, o que fez isso melhorar, e vou ampliar essa ação. Onde não melhorou ou até retrocedeu, eu vou tentar entender por que isso retrocedeu ou por que isso não avançou, e aí eu vou fazer as ações de ajustes. Então, para qualquer ação, linha de base, entender onde eu estou é o primeiro passo. Tá, então diante de tudo isso, qual papel a comunicação tem para transformar números em confiança e produtividade? A comunicação é o que faz esse elo de conexão. Então, quando a gente entende o porquê de uma coisa, a gente tende, enquanto trabalhadores, a engajar melhor e entregar melhor. Então, quando a gente fala de um ambiente organizacional e inclusive gestão de tarefas, de carga de trabalho e até de horas extras, a gente precisa mais do que soltar as pessoas e falar, olha, pode fazer no máximo 3 horas semanais, no máximo 4 horas semanais. A gente precisa dar algumas informações importantes para que aquele trabalho seja de fato produtivo. Primeiro, eu preciso saber o que tem que ser feito. Então, se eu vou pedir horas extras do meu time, eu preciso explicar exatamente o que deve ser feito dentro daquelas horas extras. Segundo, por quê?
Qual que é o propósito? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô tendo uma hora a menos com a minha família? Por que que eu tô tendo uma hora a menos com o meu lazer? Isso é essencial para que a gente consiga o engajamento e redução da frustração. Eu também preciso entender o quando, de quando a quando essa prática vai durar, porque aí eu garanto que eu não estou transformando algo que deveria ser esporádico num costume, numa cultura negativa para a empresa. E eu preciso saber também a quem eu recorro se eu tiver que conversar sobre uma mudança dentro daquela rotina. Então a comunicação, ela precisa munir todos os envolvidos de informações suficientes para que eles entendam para onde estão indo, por que estão indo e como é que vai fazer para chegar lá. Com isso, a gente tem neurocientificamente uma redução da frustração dos colaboradores. E isso vai levar a uma redução de falhas, a um aumento de performance. Hoje a gente já sabe que mais de 86% das falhas que temos dentro das empresas são por comunicações mal feitas ou por desatenção que é resultante dessa frustração, de eu não sei o que eu estou fazendo aqui ou por que eu estou fazendo aqui, então de qualquer jeito que eu fizer, é isso mesmo. Sabe aquela história de, pra quem não sabe pra onde tá indo, todo vento é favorável? Sim. Então quando a comunicação é falha, a pessoa, ok, pediram pra fazer horas extras, vou estar aqui fazendo horas extras. A minha existência é a minha hora extra. O que eu vou produzir ao final dessa hora extra? Não sei. Por que eu tô aqui? Não sei. Vou esperar a pizza chegar, vou comer a pizza, trocar uma ideia aqui com meus colegas, quando der o tempo eu vou embora. Então a comunicação é o que traz propósito para esse trabalho e garante que a carga de trabalho esteja adequada e sem ferir a capacidade do time, não a capacidade intelectual, Sim. mas a capacidade de dedicação mesmo, porque as pessoas precisam ter vida e as empresas precisam de pessoas saudáveis para continuar gerando lucro. Entendi. Então, basicamente, o que você trouxe pra gente foi que, de certa forma, a comunicação ela está inteiramente ligada às finanças da empresa, que pode aumentar esse custo ou reduzir. É exatamente isso? Exatamente isso. Eu falo que todo investimento dentro de uma empresa, ele precisa servir a um desses dois propósitos, idealmente aos dois, que é aumentar a receita ou reduzir despesa. Então, a comunicação, ela vai estar sempre servida a um dos dois. Agora, se você não dá atenção devida para essa habilidade, o problema é que você não sabe a qual propósito ela está servindo. Então, uma comunicação ruim, ela vai aumentar as suas despesas e muito provavelmente reduzir a sua receita, seja com mau atendimento, seja com trabalho mal feito, seja com retrabalho. E a comunicação bem feita, por sua vez, ela vai estar potencializando o seu negócio, aumentando a sua receita e reduzindo a sua despesa. Agora, não existe a opção de você ser neutro. Eu não vou me preocupar com comunicação e deixa as coisas no 0 a 0. Nunca tá no 0 a 0. Nunca. Ou você vai estar ganhando, ou você vai estar perdendo com a comunicação. Depende do quão sério você considera essa competência. Nossa, muito bom. Vocês estão anotando aí, gente, todas as dicas que a Nayara trouxe pra gente? E esse foi mais um episódio do Bate Ponto. Fiquem ligados nos próximos episódios.